It's been 365 days since Qatargate exploded. And what have you done? Nothing. Oh, sorry, you've done a lot. You've been attacking Polish government for 8 years. For 8 years. You tried to lecture us. You tried to lecture us about the rule of law. Rule of what? Rule of corruption. That's what it is. It's your people who were arrested. You trying to lecture Mr. Trump, Mr. Bolsonaro, Mr. Milei. You're trying to lecture the whole world, conservative world, about the rule of law. And your people are arrested for corruption. President, that it's not safe. Illegal migration and your policy, Mr. Weber, German policy, Willkommen, is the reason why Europe is not safe. Let's talk about the report about Germany. Safety in Germany. 6 million crimes raised, the highest rise in the history of Germany. And you want to continue that? This madness about illegal migration will be stopped after this election. This madness about the Green Deal, Madam President, will be stopped about this madness. And your smiles and good humor will not change the fact that conservatives will make Europe great again. Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazemos um discurso explosivo de Dominic Tarczyński, que acaba de destruir o Parlamento Europeu com factos incontestáveis. Num discurso que deixou as elites esquerdistas sem palavras, ele expôs a corrupção, a hipocrisia e a agenda radical que ameaçam o coração da Europa. Nos últimos anos, temos assistido a um crescimento alarmante da corrupção dentro das instituições europeias, e Qatargate é apenas a ponta do iceberg. Este escândalo expôs uma rede de interesses ocultos que corrompe os princípios democráticos da União Europeia, onde os autoproclamados defensores da transparência e da democracia estão, na verdade, profundamente envolvidos em esquemas obscuros e de enriquecimento ilícito. É revoltante ver como aqueles que deveriam estar a zelar pelo bem comum utilizam os seus cargos para ganhos pessoais, protegendo-se uns aos outros numa teia de impunidade vergonhosa. Enquanto isso acontece, estes mesmos políticos atacam ferozmente os governos que verdadeiramente defendem os interesses dos seus povos, descredibilizando qualquer alternativa política que desafie este sistema corrompido. It's been 365 days since Qatargate exploded. And what have you done? Nothing. Oh, sorry, you've done a lot. You've been attacking Polish government for 8 years. For 8 years. You tried to lecture us. You tried to lecture us about the rule of law. Rule of what? Rule of corruption. That's what it is. It's your people who were arrested. You trying to lecture Mr. Trump, Mr. Bolsonaro, Mr. Milei. You're trying to lecture the whole world, conservative world, about the rule of law. And your people are arrested for corruption. You have no right to lecture us. You have no right to telling us what the democracy is. You have no right to tell me what the rule of law is. That is why I promise we're gonna fight your leftism ideology until the final victory. So help me God. A hipocrisia é evidente e precisa ser denunciada sem hesitação. Vamos mergulhar numa análise crítica da nova era Trump e da forma como o presidente dos Estados Unidos está a transformar radicalmente a governação do país. As políticas que ele defende são uma lufada de ar fresco para o mundo conservador, pois priorizam o crescimento económico, a soberania nacional e a segurança dos cidadãos. Mas, como sempre, a esquerda globalista faz de tudo para descredibilizá-lo. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar a devastadora explosão do escândalo Qatargate. Este caso abalou as estruturas da União Europeia, revelando o grau alarmante de corrupção entre aqueles que deveriam zelar pelos princípios democráticos. Mas o que foi feito desde então? Nada. Absolutamente nada. Os mesmos que se dizem defensores dos valores europeus continuam a encobrir os seus aliados corruptos, protegendo-os das consequências e perpetuando um sistema de impunidade. Enquanto isso, atacam e tentam desmantelar governos legítimos, como o da Polónia e da Hungria, apenas porque estes não seguem a cartilha da esquerda e se recusam a submeter-se à agenda globalista imposta por Bruxelas. Durante 8 anos, o governo polaco foi alvo de ataques incessantes. Festival of hypocrisy again in the European Parliament. We have this discussion, Madam President and Mr. High Representative, if you have a moment. We have this discussion about foreign interference, and we can hear again another accusation against Poland, against Hungary, from liberals and from the left. Now Poland and Hungary is called Putin's friends. At the same time, liberals and the left who are accusing us inviting those who are financed by post-Soviet states and recently arrested in Poland. Mr. Bartosz K. His name has to be withheld from the Polish media according to the Polish privacy law. He has been arrested
Because he was the one who is accused by money laundering, and he was the one who was the representative of Open Dialogue Foundation invited to the European Parliament by liberals. So if we do not want this kind of accusations and discussions, please do not invite people like Mr. K. Com que moral? Não bastando a corrupção institucionalizada, assistimos à imposição de políticas desastrosas como o Green Deal, que está a arruinar as economias europeias. As pessoas estão a sofrer com o aumento dos custos de vida, e a Europa, que antes era uma potência industrial, está agora a caminhar para a estagnação devido a medidas irracionais que não resolvem os verdadeiros problemas ambientais e a crise migratória. A Europa transformou-se num território sem controle, permitindo a entrada massiva de imigração ilegal sem qualquer critério ou fiscalização eficaz. Esta ausência de regulamentação tem gerado um aumento alarmante da criminalidade e um colapso dos sistemas de segurança e bem-estar social. Os números são claros e irrefutáveis. Os crimes violentos cresceram exponencialmente nos últimos anos e as vítimas são, na sua esmagadora maioria, cidadãos europeus que agora vivem com medo nas suas próprias comunidades. A União Europeia, em vez de proteger os seus próprios cidadãos e reforçar as fronteiras, continua a implementar políticas irresponsáveis que facilitam esta invasão sem precedentes, promovendo benefícios e privilégios para os ilegais, ao mesmo tempo que ignora as dificuldades e as necessidades dos seus próprios contribuintes. Madam President, you're smiling, I'm happy you're happy. But let's talk about the facts. Export from China, over 500 billion euros. Export from European Union to China, 230 billion euros. In the same time, Madam President, you are forcing European citizens with the Green Deal when Europe is responsible for 7% of pollution of the globe, and you want to save Europe with our pockets. This is madness. And this madness will be stopped after these elections. We're gonna make Europe great again. We're gonna change the numbers. And your laugh will not change the fact that you are going to lose these elections. You know that, and you know that, Madam President. You know why? Because there is no freedoms you mentioned. We can read in the conclusions that Europe must be safe for European citizens. It's your fault, Madam President, that it's not safe. Illegal migration and your policy, Mr. Weber, German policy, willkommen, is the reason why Europe is not safe. Let's talk about the report about Germany. Safety in Germany. 6 million crimes raised, the highest rise in the history of Germany. And you want to continue that? This madness about illegal migration will be stopped after this election. This madness about the Green Deal, Madam President, will be stopped about this madness. And your smiles and good humor will not change the fact that conservatives will make Europe great again. Esta abordagem não só põe em risco a segurança e a estabilidade da Europa, como mina completamente a soberania das nações que lutam para manter a ordem e a integridade cultural. E não nos esqueçamos do ataque brutal à identidade cultural e moral das nossas sociedades. A agenda progressista tenta impor ideias completamente desprovidas de lógica, como a ideologia de género. Estamos a assistir a uma tentativa perigosa de doutrinação das nossas crianças, promovendo a mutilação infantil em nome de uma ideologia doentia e anticientífica. And I'd like to know if you are aware of the greatest threat to our children now. You are. Your sick leftist ideology. Gender transition, so-called sex identification. You are the threat. When I was a kid, I thought that I'm a pirate. Thank God my parents did not let me cut off my arm or poke out my eye. What you're doing, what your promotion and your ideology does to the children is let's cut off your genitals. Now we're gonna pretend that you're a girl. That is why I'm gonna fight your sick leftist ideology. I'm gonna fight for the right of our children. I'm gonna defeat you, and I'm gonna make sure that your sick leftist ideology is gone forever. So help me God. Conclusão. As palavras poderosas de Dominic Tarczyński são um testemunho da luta incessante pelos verdadeiros valores conservadores e pela integridade política. Ele deixou claro que não irá recuar diante desta batalha, pois está determinado a expor e combater a corrupção enraizada que ameaça o funcionamento justo e democrático das instituições europeias. Mais do que nunca, os cidadãos exigem transparência, responsabilidade e líderes que protejam os interesses nacionais acima de qualquer agenda ideológica. A destruição dos valores ocidentais, promovida por uma elite desconectada da realidade, deve ser travada com firmeza e determinação.
O perigo da tentativa de desestabilizar governos soberanos que recusam ceder à pressão da esquerda globalista só reforça a necessidade de uma resposta conservadora coesa e intransigente. Esta não é apenas uma luta política, mas uma luta pela preservação da identidade e dos direitos fundamentais das nações livres. Esta semana provou ser um reflexo do compromisso inabalável de Trump com a reforma governamental e a eficiência, colocando as necessidades dos americanos em primeiro lugar. Mas este movimento não se limita apenas aos Estados Unidos. Na Europa e em todo o mundo, conservadores estão a erguer-se contra este sistema corrupto, e a vitória está cada vez mais próxima. O tempo da hipocrisia, da corrupção e das mentiras da esquerda está a chegar ao fim. É tempo de devolvermos o poder às pessoas, de proteger os nossos valores e de garantir um futuro melhor para as próximas gerações. Se gostou deste vídeo, partilhe e deixe o seu like para ajudar o canal a divulgar este e outros conteúdos. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder as nossas atualizações.